Dois militares guineenses morreram num acidente com uma granada que explodiu no campo de treino de São Vicente, a 54 km de Bissau. Além dos dois mortos, há vários feridos graves. Dois militares guineenses morreram num acidente com uma granada de armadilha que explodiu no campo de treinos de São Vicente, a 54 km de Bissau. As informações indicam que a granada deveria ser de fumo e não de armadilha. Além dos dois mortos, outras vítimas ficaram gravemente feridas, alguns militares perderam um braço cada e outros tipos de ferimentos, estando atualmente em tratamento no Hospital Militar Principal de Bissau. As mesmas fontes confirmam a existência de vários soldados feridos no acidente, cujas circunstâncias estão sendo investigadas pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas. Os soldados envolvidos pertencem a um contingente de diferentes unidades das Forças Armadas guineenses que se preparavam para viajar para a Turquia, onde participariam de uma formação especializada em missões de manutenção da paz. Cerca de 50 imigrantes guineenses foram repatriados da Líbia e chegaram à cidade de Bissau devido às dificuldades enfrentadas naquele país do Magreb. O secretário da Associação dos Imigrantes Guineenses na Líbia relatou que inicialmente não tinham a intenção de regressar ao país neste momento, mas a falta de documentos e outras dificuldades acabaram por precipitar a decisão. Devido às diversas dificuldades enfrentadas pelos imigrantes na Líbia, cerca de 50 guineenses foram repatriados e já estão em Bissau. Após a chegada do grupo ao Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira, o secretário da Associação dos Imigrantes Guineenses na Líbia revelou que o retorno ao país foi precipitado pelas dificuldades enfrentadas. Não tem a intenção de vir, mas vim papel que é papel de falta de documento, falta de reconhecimento de Estado para esses filhos na Líbia. Os guineenses, sem dificuldades, cada dia não aumenta. Não pude olhar amanhã falar como buscar na prisão, porque papel que nunca tem documento. Por sua vez, o diretor-geral das comunidades manifestou satisfação pelo facto dos imigrantes terem regressado com saúde ao país. Em parte, então, falei eles bem-vindo a essa casa, porque ou vai para missão, ou então vai viagem. Este é o momento de ir para casa, ir para direito. E seja bem-vindo. Interessante é bem que saúde. Porque é fácil, imigração irregular, e complicado. E complicado está sair de uma maneira ou outra. É bem pouco ainda que outro sair de barco. Sair de barco e vai parar na Espanha. Ou está pegando no telefone, liga tudo lá para saber e para quem custa lá. Luís Carlos da Silva informou que este grupo, vindo da Líbia, constituiu o quarto retorno ao país nos últimos tempos, acrescentando que o próximo passo será o registro dos repatriados. Eles é bem, amanhã ainda vai apresentar na Secretaria de Estado, depois da reunião que nós temos aqui eles no Hotel da África, junto com a EMI, que é o Serviço de Direção-Geral de Imigração, ainda vai registrado na Secretaria de Estado de Comunidades, sobretudo na Direção-Geral de Comunidades, para não fazer registro deles. Depois o resto não fica não seguir eles, não é? Vale destacar que nos últimos anos, devido aos problemas sociopolíticos que assolam o país, tem aumentado a procura de vistos e outras formas de imigração irregular. A Guiné-Bissau pretende alcançar a meta 30x30, estabelecida pelo novo quadro global para a biodiversidade, com a criação de um santuário ecológico, uma reserva de biosfera e a aprovação da candidatura do arquipélago dos Bijagós a Património Natural Mundial da Unesco. Garantias deixadas pelo Ministro do Ambiente, Biodiversidade e Ação Climática na celebração dos 20 anos do Instituto de Biodiversidade e das Áreas Protegidas. Na cerimónia que marcou a celebração dos 20 anos do Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas, IBAB, o Ministro do Ambiente, Biodiversidade e Ação Climática destaca o papel daquela instituição na preservação do património natural da Guiné-Bissau. Nos últimos 20 anos, o IBAB implementou ações transformadoras, como o fortalecimento do Sistema Nacional das Áreas Protegidas, que agora cobre cerca de 26% do território nacional, incluindo zonas terrestres e marinhas. Este espaço são apenas refúgios para a nossa rica biodiversidade, mas também fontes de resiliência ecológica e económica para as comunidades locais que neles vivem e com eles interagem.
O envolvimento das comunidades locais tem sido um dos pilares de sucesso do IBAB, que reconhece os desafios ligados às alterações climáticas. Precisamos adotar práticas sustentáveis e integrar a conservação da natureza em todas as esferas da sociedade. Um outro desafio está especialmente ligado ao contexto das alterações climáticas e da crescente pressão sobre os recursos naturais. Contudo, também vislumbramos grandes oportunidades. Estamos na linha da frente para o atingimento da meta 30-30 do âmbito do novo quadro global para a biodiversidade. Para a sua diretora-geral, os 20 anos servem também para refletir sobre os obstáculos que ainda persistem na conservação da biodiversidade. Celebramos não apenas o número, mas a jornada de trabalho árduo, dedicação e compromisso que tem sido trilhada ao longo das últimas 2 décadas. Um esforço que reflete o compromisso com a proteção do meio ambiente, com a preservação dos nossos recursos naturais e com a construção de um futuro sustentável para as futuras gerações. A celebração dos 20 anos de IBAB foi marcada com homenagens aos que trabalham na proteção da biodiversidade e uma homenagem póstuma ao seu primeiro diretor-geral, Alfredo Simão da Silva. O ex-diretor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau adverte para a necessidade da despolitização dos centros de investigação e produção de conhecimentos. Numa entrevista à RTP África, Mamadou Diaw sublinha que o funcionamento das academias não deve depender de regimes, nem as suas lideranças devem estar na base de vontades políticas. O investigador sénior e ex-diretor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa defende a despolitização urgente da instituição e de todas as academias do país com vista a torná-los mais independentes no cumprimento dos seus objetivos. Mamadou Diaw, no quadro do 40º aniversário do INEP, afirmou que os centros de produção do conhecimento não podem depender de vontades políticas. A academia deve funcionar com as suas regras, com as suas lógicas de funcionamento, sem estar dependente de regimes políticos. Eu penso que um dos grandes problemas que as instituições de investigação e as universidades têm é mais ou menos esta coisa de estar tudo ligado a regimes. 40 anos depois, a instituição considerada Centro de Excelência na Investigação, com vários estudos feitos, enfrenta decadência. Os critérios usados em tempos para recrutamentos e funcionamento deixaram de ser observados. O INEP foi transformado como qualquer direção-geral da administração pública. Cada mudança de regime é nomeação de alguém. O INEP, uma instituição de pesquisa, não pode funcionar assim. Os estatutos prevêem forma de recrutamento, o período de estadia das pessoas no posto, e depois disto, internamente, há regras de recrutamento de pessoas realmente que estão dentro, que estão a pensar, ou que sabem, ou que têm interesse na investigação. O ex-responsável diz ser urgente mudar esta tendência. A liberdade de pensamento, a liberdade de agir é das condições básicas para uma instituição de investigação. É a missão principal do INEP, é produzir saber para poder suportar o governo na elaboração de políticas públicas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa foi fundado em 10 de novembro de 1984. O governo guineense pretende criar uma conta única para a função pública, com o propósito de fortalecer a bancarização do Tesouro Público. Num encontro de 2 dias, consultores nacionais e internacionais e parceiros estratégicos da Guiné-Bissau procuraram desenvolver uma estratégia eficaz para implementar e controlar as receitas públicas. A mudança num contexto destes, em que se vai lutar contra o velho para se atingir o novo, né, para a criação da conta única. Isto vai ajudar o Tesouro. O que temos em mente é, no futuro próximo, bancarizar o Tesouro. O Tesouro vai passar a funcionar como um banco e, portanto, iniciar desde já o processo de sensibilização
com esta massa crítica que vieram de vários ministérios e que no final do dia são eles os atores que gerem as receitas, as depositam nos bancos, só que agora o repositório final será o Tesouro Público. Chegamos ao final do Repórter África. No final, neste Repórter África, obrigado pela companhia.